Olá, boa noite a todos os amigos do Lar Espírita Mãos Amigas, a todos os amigos internautas que nos assistem. Meu nome é Luma e hoje estou aqui para a gente dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vem estudando aqui no Lar Espírita Mãos Amigas, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 2, que o nome é Meu Reino Não É Desse Mundo, e a gente vai falar dos itens 5, 6, 7 e 8, certo? Vou tentar falar de uma forma mais simples, mais clara, que possa facilitar o entendimento de quem assiste, de quem nos escuta, e também de uma forma que a gente aprende nas nossas leituras do dia a dia, nos nossos estudos na casa espírita, né? Então, para a gente começar, vou ler uma frase aqui que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, para a gente iniciar com essa frase. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura propicia uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, pois muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles veem a vida terrena. O que será que os espíritos amigos, Kardec, estava querendo falar para a gente nesse trecho? Né? O que eles estavam querendo fazer com que a gente refletisse? E aí, eles falam nesse trecho da nossa forma de enxergar a vida futura, né? Ou seja, o nosso ponto de vista e como ele interfere na forma em que vivemos e enxergamos a nossa atual existência na Terra. Para que a gente possa entender melhor esse trecho, convido todo mundo a fazer um exercício mental. E esse exercício mental, a gente vai fazer o seguinte: vamos dividir o planeta Terra em dois grupos. O primeiro grupo vai ser o grupo daqueles que acreditam somente na vida presente. Vamos então pegar o primeiro grupo, aqueles que acreditam somente na vida presente. E o segundo grupo vai ser aqueles que acreditam na vida futura. Então, a gente vai dividir entre presente e futuro. Todo mundo conseguiu me acompanhar aí? Conseguiu fazer aí a divisão, fechou o olhinho e pensou assim, o grupo 1, grupo 2. Então, assim a gente vai fazer. Esse é o exercício mental. E aí, vamos pensar então, como que seria cada pessoa, como que seriam as pessoas, na verdade, de cada um desses grupos. Pensa aí rapidinho, vou dar 3 segundinhos. 1, 2, 3. Já deu tempo, né? Não deu tempo, mas vamos conversar aqui junto, vamos refletir aqui junto e vamos lá. A gente vai chegar numa reflexão final muito bacana. Vamos pensar então no segundo grupo, que é o grupo... Qual era o grupo que eu tinha falado? Que pensa na vida futura? Então, vamos começar com o primeiro, o que pensa na vida presente. Como que a gente pode esperar o comportamento e o pensamento de pessoas desse grupo? Aqueles que vivem e pensam a vida apenas como a vida presente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que a gente está estudando, Kardec e os Espíritos trazem para a gente como é que seria e como é que na verdade, a característica de pessoas desse grupo, que é o grupo que acredita na vida presente. Eles dizem lá pra gente que são pessoas que concentram todos os seus pensamentos nessa vida terrena e aí dedica-se apenas a essa vida terrena. E o Kardec usa até uma analogia, né? Kardec e os Espíritos usam até uma analogia que eu acho muito bacana. E ele fala que é como se essas pessoas fossem crianças que nada vem além de seus brinquedos. Então, tudo ali para criança é aquele brinquedo. Já viu criança pequena lá para seus 2, 3 anos que se apega a um brinquedo e tudo para ela é só aquele brinquedo. Vai sair com a mãe, o brinquedo tal. Vai para a escola, o brinquedo. Vai ao supermercado, é o brinquedo. Então ele
compara essas pessoas que vivem apenas a vida terrestre como essas crianças que se apegam aos seus brinquedos e tudo faz para ter o brinquedo. E aí, quando essa criança perde o brinquedo, é a maior tristeza do mundo. E aí ele faz essa analogia pensando, ou seja, que toda aquela pessoa que vive somente a vida presente ou que duvida da vida futura, porque tá nesse grupo também as pessoas que estão meio assim, será que existe mesmo essa vida futura aí? Então ele fala que todos esses dois tipos de ser humano, de homem, tanto que o que não acredita e o que duvida, ele só coloca os seus sonhos, os seus pensamentos, os objetivos nas coisas terrenas, nas coisas, nos seus valores, nos seus prazeres. É igual a criança, tudo para a criança, a felicidade dela é aquele brinquedo. Não tendo aquilo, acabou para ela. É a mesma coisa essas pessoas que vivem apenas a vida presente. Então, outra característica que os espíritos colocam das pessoas que enxergam apenas a vida presente é que elas baseiam a sua felicidade, colocam toda a sua felicidade na conquista das coisas, no ter, né? Em valorizar apenas aquilo que conquistam de forma material. E outra característica é que a felicidade, então, está nas coisas exteriores, né? E aí, quando a gente coloca a nossa felicidade nas coisas exteriores, a gente acaba ficando insatisfeito. Então, porque a gente luta lá para conseguir alguma coisa e aí a gente consegue. Aí na hora que a gente consegue, a gente... Opa, mas era isso? Eu tava esperando outra coisa, tava esperando outra sensação. E aí eu vou e falo, não, peraí, então deixa eu tentar mais. Eu tenho certeza que se eu tentar mais, aí eu vou me sentir mais satisfeito, mais feliz. A gente induz a esse termo, né? Mais feliz. Então eu fui lá, conquistei um carro. Peguei lá o carro simples, 1.0, 2 portas. E aí fui, lutei, falei, não, eu só vou ser feliz na hora que eu tiver aquele carro. Daí eu fui lá e consegui comprar o carro, financiei. E aí tá lá o carro na minha mão. E aí não veio aquela sensação que eu tava buscando. Ah não, mas igual aquele carro do meu vizinho ali, ó, 4x4, todo novinho, que tem airbag e uma tecnologia diferente. Não, quando eu conseguir aquele ali, aí assim eu vou ser feliz. E aí então, a gente também começa a analisar, eu tô falando as pessoas desse primeiro grupo aqui que vive a vida apenas a vida presente e que não crê na vida futura, começa a analisar todas as coisas que acontecem, todas as situações, as reações dos outros apenas sobre a visão dessa vida. E aí tudo fica muito grande, tudo adquire uma importância exagerada, né? O pai fala assim, não, você não vai fazer tal coisa. Nossa senhora, é o fim do mundo, se eu não for em tal lugar, se eu não fizer isso, não, nossa, eu tô chateado demais, acabou meu dia, acabou minha semana. Ou às vezes o nosso chefe vai e chama a nossa atenção por um erro que a gente cometeu e a gente acha aquilo uma atrocidade e xinga o nosso chefe mentalmente e deseja o mal para ele. Então a gente, às vezes, as pessoas que vivem assim com esse foco na vida futura, acaba que dá importância muito grande para coisas pequenas, porque a forma dela enxergar o mundo faz ela ter essa distorção das coisas que acontecem. E geralmente também são pessoas que têm dificuldade de lidar com o adoecer, né? Então, aparece uma doença na família ou a pessoa mesma adoece e aí é uma dificuldade em entender, em compreender e acaba que fica buscando culpados, justificativas, mas por que eu adoeci, por que o fulano adoeceu e não aceita, e aí é uma negação muito grande, muito profunda que traz um sentimento e um sofrimento muito grande. E além do adoecer, essas pessoas têm muita dificuldade em lidar com a morte, né?
já que para elas a morte significa o fim. Então, quando eu vivo apenas essa vida, para mim, se existe apenas essa vida, morrer significa acabar. Então, lidar com a morte é muito difícil. Você pensar que um ente querido seu morreu e você nunca mais vai ver ele, que ele acabou e que a existência dele se findou ali, traz uma angústia muito grande. E essas são as características que Kardec e os Espíritos trazem para a gente de forma resumida das pessoas que creem apenas na vida presente e não pensam em vida futura. E aí agora a gente vai pensar no segundo grupo, que é o grupo das pessoas que creem na vida futura, nas pessoas que acreditam que após a morte do nosso corpo físico há algo além. E aí qual que será que é as características? A gente acabou de falar das características daquele outro grupo. E como será as características desse grupo? E aí, de novo, os Espíritos vêm de forma muito clara trazer para a gente que quem crê na vida futura, quem vive enxergando a vida futura, entende a Terra como uma passagem, né? E aí acaba que as contrariedades, as dificuldades começam também a ser passageiras, já que a vida na Terra é passageira, as nossas dificuldades também são passageiras. E então a Terra se torna um lugar apenas necessário para a gente sobreviver, para o conforto, para o nosso lazer, um lugar onde a gente veio para aprender e para evoluir. E essas pessoas, elas se importam mais com o outro. Então, enquanto aqueles outros, aquela galerinha lá daquele grupo anterior que a gente acabou de falar, eles pensam muito mais em si, né? Então, pensam muito em buscar coisas, em ter, obter para si. O egoísmo é muito grande, porque eu estou vivendo aqui na Terra, estou tendo essa vida aqui apenas uma vez, eu tenho que fazer de tudo para eu ser feliz. Já as pessoas desse grupo não, eles se importam com o outro. E a convivência com o outro é de forma muito mais amável. O foco é o amor, é amar e ser amado. São pessoas mais tolerantes, são pessoas mais pacientes, que conservam a amizade com o próximo. E aí eles entendem os problemas, as dificuldades, como consequências naturais do processo evolutivo, né? Que a gente está aqui na Terra para evoluir. Então, todos os problemas, as dificuldades que a gente tem, essas pessoas entendem como eu estou evoluindo e isso está sendo como um instrumento para a minha evolução. E outra coisa legal nesse grupo é como a ideia da morte se modifica, porque como não existe fim, então a morte ela é só uma passagem. E aí essas pessoas, elas entendem também que quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma dificuldade, eu preciso resolver ela. E aí eu não dou uma importância tão grande, eu não exagero tanto naquilo que eu estou vivendo. Não. Opa, peraí, eu estou passando por isso, por quê? Eu entendo que tem as leis naturais, as leis de Deus, então existe a lei do progresso, a lei da ação e reação. E aí essas pessoas, o foco delas maiores é em resolver os problemas e não torná-los maiores. Enquanto a galera lá do primeiro grupo faz com que os problemas se tornem muito, muito maiores, dão uma importância muito maior a eles. Uma outra característica importante desse grupo que crê na vida futura é a mudança da ideia da morte. Como não tem um fim, então a morte ela se transforma apenas numa passagem, né? Aquela ideia do fim desaparece. E aí a perda de um ente querido se torna mais leve no sentido de eu ter a certeza de um reencontro amoroso e feliz num futuro próximo, né? E aí essas pessoas então entendem que a gente está na Terra para desenvolver nosso potencial intelectual e moral, né? Que a gente deve usar os recursos da Terra para a gente ser mais feliz, mas respeitando também
o outro, né? E aí, então, são esses dois grupos. Falei aqui de forma bem breve as características que lá mesmo no capítulo os espíritos junto com Kardec nos traz. E agora vamos parar para refletir. Vamos fazer uma reflexão sobre isso que a gente acabou de falar. A gente fez essa atividade mental aí que eu propus. E aí vamos pensar, então, qual desses dois grupos eu me encontro? Eu tô falando comigo. Falei com você. Feche os olhos, se concentre em você mesmo. Tente pensar essas características de ambos os grupos que a gente acabou de conversar. Em qual grupo eu me encontro? E aí a gente vai ter as nossas respostas. Então, vamos ficar aí com essa reflexão. Pensando ainda naquela divisão entre os dois grupos, pode ter gente que fala assim, mas se eu só me importar com a vida futura, a Terra vai acabar, vai desaparecer, porque eu não vou cuidar do agora, eu não vou cuidar do presente. Mas não é bem assim, porque quando a gente pensa na vida futura, a gente está buscando o nosso bem-estar e o bem-estar do outro também. E aí, para a gente buscar o nosso bem-estar e o bem-estar do outro, a gente precisa fazer com que a Terra seja um lugar bom, né? Se eu quero viver de forma alegre, se eu quero viver de forma feliz, tranquila, em paz, o lugar onde eu vivo precisa ser bom, feliz, tranquilo e em paz. Então eu trabalho ajudando no progresso do planeta em que eu vivo, que no caso aqui a gente está falando do planeta Terra. Então essa ideia de que se eu só vivo a vida futura, eu só penso lá no futuro, eu não estou vivendo o presente, ela acaba caindo por terra por conta disso, né? Opa, eu prezo o meu bem-estar, eu prezo o meu progresso, eu prezo a minha felicidade, porque eu sei que a vida continua, então eu tenho que fazer agora, porque lá na frente eu vou colher o que eu estou fazendo agora, né? O que eu estou plantando agora. E aí também é importante deixar claro que essa lição, ela ensina que Deus não condena os prazeres terrenos, porque aí as pessoas vão e lê e interpretam assim, nossa, mas agora, poxa vida, eu não posso mais tirar umas férias e pegar uma piscina, um rio, um mar, porque eu não posso mais viver agora nessa vida presente. Eu tenho que ficar pensando no futuro. Eu não posso ficar vivendo essa vida da terra, eu tenho que viver a vida espiritual. Não é isso. E aí, o que Kardec fala junto com os espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo é que Deus ele não condena os prazeres terrenos, mas o abuso desses prazeres, em detrimento da alma, né? Ou seja, eu dou muito mais importância para os prazeres da terra do que prestar mais atenção no cuidado que eu tenho que ter com o meu espírito, com a minha alma, com o meu ser espiritual. E é importante também deixar claro que a palavra que Kardec e os espíritos usam Deus não condena, é usada de forma figurativa, porque a gente sabe que Deus realmente não condena, ele não é punitivo. Mas o universo ele gira em torno das leis naturais, né? Então tem a lei do progresso, a lei da ação e reação. Então são as nossas atitudes que vão nos dar o resultado no futuro, né? E aí é contra esse abuso, né, das coisas terrenas, né, dos prazeres terrenos, que se cabe a frase que nomeia o capítulo que a gente está estudando, né? Meu reino não é deste mundo. Então, quando Jesus fala meu reino não é deste mundo, ele está querendo falar isso, né? Eu não vim para esse mundo em detrimento das coisas materiais. Eu não vim a esse mundo para dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, não é ao contrário. Meu reino é onde as coisas espirituais, o outro, o próximo, vale muito mais. E aí, pensando nisso, né, que a gente acabou de falar, que a gente conseguiu entender essa frase de Jesus, né, meu reino não é deste mundo.
tem uma doutrina que nos foi revelada para nos auxiliar a compreender melhor essa vida futura. E qual que foi essa doutrina? A doutrina espírita, né? Isso mesmo. E no lugar dessa visão estreita, concentrada apenas na vida presente, a doutrina espírita faz a gente entender que a gente está aqui na Terra de passagem, né? E aí a gente tem que buscar viver de forma harmoniosa e grandiosa com as obras de Deus. E aí a doutrina também mostra pra gente quão é importante a fraternidade universal, porque quando a gente pensa que existe só essa vida, a gente começa a entender que existe injustiça, né? Que, opa, um veio melhor que o outro vem em condição muito melhor do que eu, o fulano tem muito mais sorte, privilégios do que eu, e Deus foi muito injusto. Por que ele fez isso? E aí a doutrina espírita veio para mostrar para a gente que a importância da fraternidade é importante a fraternidade universal, porque a gente foi criado todo mundo igual. E aí eu entender que o outro está em posição diferente da minha e respeitar as diferenças as quais a gente convive, esse é o objetivo, porque fomos criados iguais por Deus. Então é importante a gente dar esse foco na fraternidade universal, e a doutrina espírita revela isso para a gente. Então quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, era isso que ele queria mostrar para a gente. Queria mostrar para os irmãos que na época o escutavam. Mas ele não foi compreendido, porque esse conhecimento foi revelado depois, ele foi reservado para o futuro, né? E aí a doutrina espírita entra nesse papel de tentar mostrar e explicar de forma mais clara para a gente as palavras que Jesus nos deixou. E aí a gente chega ao final desse capítulo, né? Do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E Kardec traz para a gente uma carta, né? De um espírito, ele traz uma comunicação mediúnica, né? De um espírito que se apresentou como rainha da França, em Harvard. Eu acho que assim fala. E ela exemplifica assim bem a realeza terrestre, sabe? A dignidade real da terra. E a carta dela mostra pra gente isso. E aí eu vou pegar alguns trechos aqui, vamos ler junto aqui e vamos pensar. Então, essa ex-rainha que se comunica numa das reuniões que Kardec fazia lá na Sociedade Parisiense, uma ex-rainha que ela começa dizendo que somente no plano espiritual ela compreendeu a verdade de Jesus nas palavras, meu reino não é deste mundo, porque ela pensava que seria recebida no reino dos céus como rainha, porque rainha ela foi na terra, né? E esse pensamento coerente com o que ela pensava naquela época. A dignidade real era um direito dado por Deus a determinada família. Então a ideia dela era, se rainha na terra eu sou, Deus me concede esse título também no reino dos céus. E ela se surpreendeu, porque o despertar, né, na vida, no plano espiritual, e ela não levou nada do que ela tinha enquanto essa posição de rainha. Ela não levou nada para a vida espiritual, né? Sua realeza, no momento do seu desencarne, ficou na Terra. E aí ela ficou espantada quando ela viu pessoas que ela considerava totalmente inferiores a ela, lá no plano espiritual, em uma posição super acima dela, né? Superior a ela, no sentido de como a pessoa estava bem do lado de lá. E aí, enquanto aqui na Terra eram pessoas de nível totalmente baixo, considerando a questão de privilégios, né, financeiros que ela vivia na época. E aí ela vem contar pra gente sua experiência depois da morte, né? Ela percebeu então que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos. Aí a gente volta naquilo, né, das leis naturais, né? Que
Deus dá a todos experiências através das quais a gente se desenvolve. Então, a vida na Terra é isso, né? Experiência para a gente se desenvolver, para a gente evoluir. E ela percebeu que são nulos os esforços, né, do homem por busca de privilégios, né? Por obter, por ter, né? É aquela questão do foco no material. Porque chega do lado de lá, né? Chega no plano espiritual, isso não tem valor para a vida espiritual. E aí ela percebeu também a necessidade gigante que é a humildade, a caridade e a benevolência com todos, que é isso realmente que faz uma pessoa entrar no reino de Deus. É as ações nobres em favor do outro, né? Que é a chave da porta do reino da paz e da felicidade. E aí a gente nota na fala dela, nessa carta, depois, quem tiver interesse aí terminando aqui o vídeo, vai lá e lê a carta. A gente nota uma revolta dela, sabe? Uma tristeza, uma visão ainda muito precária da vida, sabe? Porque ela não percebeu a lei da evolução espiritual. Ela não entendeu o que os sofrimentos do viver na Terra são consequências das imperfeições da humanidade. Então, a gente vai caminhando junto com a humanidade. E aí que a gente ainda necessita viver nesse mundo, né, inferior para evoluir. E aí, fechando aqui, reflexões finais, essa comunicação ela é muito importante, ela merece muita atenção, essa comunicação dessa rainha enquanto encarnada, né? Ela merece uma atenção importante da gente, né? Porque a gente, mesmo não sendo reis e rainhas nos títulos terrestres, muitas vezes nos consideramos, né, reis e rainhas. Nós criamos nossos pequenos reinos, nossos pequenos mundos, onde a gente julga ser poderoso, né? Ah, aqui mando eu. Aqui é só minha opinião que tá certa. Quem pensa diferente de mim, ixi, tá errado isso aí, é inferior a mim. Ah, o meu pensamento, a minha forma de enxergar o mundo é a certa. Ixi, assim eu nasci assim, eu vou morrer, não vou mudar, porque eu tô certo. E aí a gente cria esses mundinhos onde nós nos colocamos como reis e rainhas. E aí a gente pensa assim, né, na relação com as pessoas dos nossos lares, nas nossas posições sociais, né, se eu tenho uma posição financeira um pouco melhor que o outro, eu já me acho superior. A gente pensa assim, reis e rainhas nos nossos trabalhos, né? Às vezes eu ocupo uma posição ali no trabalho melhor do que superiormente falando do que o meu colega, eu tô ali há mais tempo, eu sei mais, eu tenho mais privilégios. E aí a gente acaba agindo como essa rainha agiu enquanto encarnada. Mas é a partir do momento que a gente começa realmente a fazer parte daquele segundo grupo, aquele lá que a gente falou, de quem enxerga a vida futura, que a gente começa que somos acordados como a rainha foi acordada no seu desencarne, né? Quando a gente tem esse ponto de vista da vida futura, a gente acorda como a rainha acordou. E ainda mesmo quando a gente não tem certeza, mesmo não tendo certeza de como é essa continuidade da vida, por mais que os espíritos vêm, nos trazem, nos relatam muito, e aí eles sempre falam, né, que eles estão dando uma visão muito empobrecida, porque eles não conseguem descrever com palavras humanas o que é a vida espiritual. Por mais que a gente ainda não tenha certeza de como essa continuidade se processa, né, ainda assim a vida na Terra demonstra ter um sentido, né, uma finalidade, e tudo passa então a ter causas e efeitos, e a gente para de achar que as coisas acontecem de forma aleatória, né, e aí a gente desce desse pedestalzinho de rei e rainha. Então, quando eu passo para aquele segundo grupo, quando eu realmente me sinto pertencente àquele segundo grupo que realmente crê na vida futura,
eu começo a ter essa visão modificada do mundo, da vida presente. E aceitar-se a vida futura torna as pessoas mais responsáveis pelos seus atos, né? Então, se eu entendo que existe uma vida futura, o meu ato presente, ele é analisado por mim a todo instante, porque eu sei que desse ato eu vou colher resultados. E aí eu começo a prestar atenção tanto em mim, tanto na minha forma de ser, e prestar atenção na minha relação com os outros, né? Então, e pensar nessa visão da vida futura estimula o homem a procurar viver de forma mais harmoniosa com seus semelhantes, a desempenhar suas funções de forma a contribuir para o bem-estar de todos e pensando no progresso geral da humanidade. E é isso. E aí vamos pensar, terminar aí refletindo, né? Realmente em qual desses grupos eu me encontro? Ou melhor perguntando, em qual desses grupos, nos 2 grupos lá, o que crê na vida futura e o que não crê na vida futura, qual desses grupos eu quero adquirir para mim as características de qual desses grupos eu estou trabalhando para ter quais características? Eu estou trabalhando realmente em prol do progresso do planeta, do meu progresso espiritual? Ou eu estou só vivendo essa vida presente sem responsabilidade com os meus atos, desconsiderando a vida futura? E é isso, meus amigos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero ter sido proveitoso esse breve e simples estudo. Na verdade, eu nem chamo de estudo, eu chamo de um bate-papo, por mais que a gente não esteja ao vivo aqui, presentes um na presença do outro, mas é reflexão em conjunto. É isso que eu quis trazer para nós. Muito obrigada a todos, um forte abraço e fiquem todos com Deus.